Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Estamos novamente aqui nesta sexta-feira para continuar com o estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Tá? Isso. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar, então, hoje a continuação, né, do estudo. E como a gente falou na semana passada, a gente vai fazer leitura agora desse livro, Maria, Mãe de Jesus. Né? Eu vou começar a ler esse pequeno texto a respeito de Maria, para que a gente possa, então, iniciar depois com a nossa prece, né? Então, vamos lá. Ave Maria é o título desse texto. A prece da Ave Maria baseia-se em duas saudações feitas a Maria. A primeira saudação é do anjo Gabriel, quando foi anunciar a Maria que fora escolhida para ser a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A segunda saudação ocorreu quando Maria foi visitar sua prima Isabel, que foi envolvida por um espírito do Senhor e respondeu assim ao cumprimento de Maria: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A tradição preservou uma forma reduzida, contendo as duas saudações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Esta prece, embora curtíssima, sintetiza todo um sentimento de fé voltado a semear alegria e salvação nos caminhos da dor. Então, vamos serenar os nossos pensamentos e sentimentos depois desse texto, dirigido a Maria, nossa mãe. Maria também, que é a responsável por esse hospital que abriga todos esses irmãos que tiraram de uma forma equivocada, né, pelo suicídio, a vida dos seus corpos físicos, acabando assim um trabalho que poderia ser realizado com mais determinação e fé aqui na Terra. Então, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Maria Santíssima, essa mãe, mas acima de tudo, em nome de Deus, e também com o apoio de nossa irmã Ivone Pereira, possamos dar por iniciado esse estudo da tarde de hoje, te dizendo, graças a Deus, muito obrigado por essa grande oportunidade para todos nós. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora começar com o livro. Nós, recapitulando na semana passada, finalizamos com um relato de Jerônimo com relação à prece que ele aprendeu a reconhecer, né, que a súplica dirigida a Maria foi o causador do seu equilíbrio, da sua serenidade e tudo mais. Ele teve aquele reconhecimento que a prece é a chave áurea para a solução dos muitos problemas considerados insolúveis. Foi assim que nós terminamos na nossa leitura da semana passada, né? Então, ele continua aqui fazendo um relato muito sincero, né? Jerônimo faz um relato sincero com relação a tudo que passou com ele. Ele diz assim: a sorte imprevista de meus infelizes filhos, aos quais tanto e tanto amava, a conduta de Zulmira, prostituída e desprezível, como eu, incapaz de consagrar-se ao dever,
vencendo honestamente as difíceis circunstâncias da miséria. Fatos que me dementavam até a loucura e a blasfêmia, convertendo minha alma na de um réu selvagem e danado, como uma fera dos sertões africanos. A prece, porém, continuada, humilde, como o bom conselheiro recomendava, o irmão Ambrósio, que falava, foi que o orientou, né? Então, corrigiu essa anomalia e, pouco a pouco, recobrei a lucidez do senso, serenando o ânimo que estivera durante séculos mergulhado nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Então, meus irmãos, esse relato dele aqui, ele deixa claro para os amigos que estão escutando a responsabilidade dele com relação aos filhos, né? Além da esposa, que também caiu em desgraça porque ela procurou o caminho mais fácil, né? Então, quer dizer, ele não responsabilizou somente a Zulmira, como ele diz, assim como eu, incapaz de consagrar seu dever. Ela também, como mãe, poderia ter tentado procurar uma saída honrosa, e assim ela não o fez, quer dizer, agravando mais ainda a situação que já era bem complicada, né, deles. Então, ele reconheceu tudo isso nessa questão, quando ele começou com a prece, a serenar os ânimos e tudo mais, se centrou. E ele mesmo fala que a prece continuada e humilde. A prece, aqui enfatizando que ela deve ser sempre, todos os dias, diariamente, sem interrupções, e de forma humilde. Não adianta nós tentarmos fazer prece, procurarmos a prece repetida, decorada, né? E não está realmente sentindo. A prece humilde é aquela realmente que nós falamos dentro da gente, no nosso coração, né? Com toda a nossa humildade, com aquele amor que a gente tem que devotar a quem a gente está pedindo, no caso aqui a Maria, que é a mãe, e a mentora daquele local. Foi quando ele aprendeu tudo isso. Não é, Julinha? Como você falou, essa prece sentida, né? Com sentimento. Agora, e também o mais importante, como você falou, né? E ele coloca aqui, continuada. Então, porque normalmente as pessoas, a gente pode falar assim, no geral, a grande maioria, só recorre à prece, né, Selma, na hora da dor. Né? Então, e ele enfatiza aqui dela ser uma prece continuada, ou seja, na hora da alegria e na hora da dor, né? Quer dizer, isso é uma coisa rotineiramente, a gente fazer isso rotineiramente. A prece não é só para pedir, a prece também é para agradecer. Então que isso sirva, né, de lição para nós, né? A importância da prece no nosso dia a dia, não só para pedir, mas também para agradecer. Exato. O que ele até colocou aqui, que a pouco ele foi recobrando o senso, foi a lucidez, foi serenando os ânimos. Isso é uma consequência da prece que nós fazemos, né? Essa prece contínua e humilde, que nós sempre dedicamos a todos os dias a Deus, a Jesus, a Maria, mesmo. E ela realmente, quando nós fazemos de coração, com sentimento, ela serena os nossos ânimos. Não tem como também fazer uma prece desesperada, né? Porque a gente não consegue nem concatenar as ideias, né? E ela não acaba sendo ouvida. E nós vamos até ver um pouco mais lá na frente como é que a prece funciona para chegar nas esferas mais altas, né? E quando nós estamos nesse estado de ansiedade, a energia fica aqui, ó. Ela não sai desse local, você não consegue jorrar para quem tem que chegar, não é, Júlia?
Então, Como você está falando, né? Aqui mais à frente você vai ver o momento, né? Quando Jerônimo, com todos esses ensinamentos, né? De aprender a orar, né? Quando vai ter esse acordar de sentimento, quando ele, numa dessas vezes que ele está tristemente andando ali por dentro da colônia, né? Desse local onde ele está internado, né? E de repente, né? Começa o horário da Ave Maria. Aí você isso. vai ver, vai dizer aí para a gente como foi esse despertar do Jerônimo, né? Junto, como eles falam aqui, ao momento do Ângelus. Exatamente. Porque a única coisa que ainda deixava ele assim, muito sofrido, e né, ele fala que é sofrimento inconsolável, era lembrar da situação dos seus filhos. Então, no momento do Ângelus, né, que todos comungam no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, é aquela hora que todos param para dirigir suas preces a Maria, com todos ali na colônia fazem isso, não é? Então ele estava lá nesse passeio, né, no entardecer lá pelos esses bosques que tem lá, né? E começou essa oração, esse horário da prece. E lá todos, né, como eu falei, todos param para saudar a Maria, porque ela é uma figura muito respeitável ali, né? Pelos legionários. Jerônimo senta-se na relva lá e aguarda aquele momento também de oração. É bem interessante e é emocionante até, porque é um momento que ele fala assim, com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, que foi anunciado pelas dulçorosas melodias que do templo se ampliam para os recantos mais distantes desta habitação. Ecos das vibrações dos varões diretores maiores da colônia em comunhão com os planos superiores. Vocês recordam quando eles estavam no Vale Sinistro, quando chegava a caravana de Maria, que eles falavam os nomes, né? O som ecoava onde foi, ninguém tinha um alto-falante ali, mas a voz ecoava, né? Para qualquer lugar que estivesse. Imagina, é exatamente dessa forma que a prece era realizada, era feita e toda a colônia ouvia aquela prece. É uma coisa muito linda, né? Com aquela voz forte dos diretores, todos em oração, e todos ouvindo, né? Então, o que acontece? Desculpa, peraí. Hein, Selma? E esse momento ali, né? Esse momento da saudação a Maria é fielmente respeitado por todos, por todos, é fielmente respeitado. E a demonstração que eles dão a Maria é de gratidão. Exatamente. Então, quer dizer, a prece nem sempre para pedir, mas ali todos se reúnem também com gratidão a Maria, por tudo que ela representa a eles ali na colônia. Muito lindo isso. Na verdade, essa questão de pedir, não é? Nós somos pedintes, porque porque existe ainda o senso do egoísmo em nós, e não percebemos que nós temos muito mais a agradecer. Nós ficamos sempre pedindo para nos livrar de situações difíceis. Porém, são essas situações difíceis que nos moldam. Então, nós deveríamos agradecer até as dificuldades que aparecem na nossa vida, porque são elas que nos levam a patamares mais altos da evolução. Né? Então, eu acho que ao invés de nós ficarmos sempre pedindo, livra-nos do mal, não é? De todas essas coisas que estão acontecendo, acaba com esses vírus, e não sei. Não, gente, tudo isso é para o nosso melhor. Nada que Deus coloca na nossa vida é para o nosso mal. Nada, não é? Então, e Jerônimo
naquele momento, ele fez a oração dele também. Diz aqui que ele fez uma oração. Eu vou fazer a narrativa completa, porque é uma coisa assim, muito sentida, muito tocante. Então, vale a pena ouvirmos. Começa assim: orei, dessa vez como nunca jamais havia orado. Supliquei à amorosa mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para os meus filhos, que intercedesse junto a Jesus nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonadas aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaridinha, minha pobre caçula, atirada à lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com o meu suicídio. Lembrei Albino, atirado a um cárcere no verdor dos anos, porque o pai não tivera digno bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas, pois que eu, que for o pai, que perante Deus e a sociedade me comprometer à nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara-o, com os maus exemplos deixados como única e pervertida herança. Bradei por sua maternal intervenção no tocante à angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo. Oferecia-lhe, como penhor do meu reconhecimento, por qualquer benefício que lhes concedesse sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem reconhecia eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade. Afastar-me-ia para sempre, se tanto fosse necessário, mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais da ribeira, e Albino não levasse o desespero até arrojar-se ao suicídio, antes se resignasse ao cárcere, ao exílio, onde mais tarde poderia reabilitar-se, quem o saberia. Interessante aqui da prece dele, que ele realmente foi aquela prece humilde e sincera. Ele, inclusive, ele reconheceu o erro dele, né, perante a Maria, que o que ele fez foi o causador da infelicidade dos seus filhos, e, inclusive, abriu mão até de ver os filhos. Ele aceitou qualquer tipo de não é punição, ele diz aqui abrir mão de qualquer benefício para ele, desde que beneficiasse seus filhos. Né? Ele diz assim, que o sofrimento dele poderia ser dilatado, como ele diz assim, por tempo indeterminado. Ele aguentaria qualquer sofrimento, mas sabendo que seus filhos estariam encaminhados sob a tutela delas. Inclusive, abriu mão de sua paternidade, até de não ver mais seus filhos, desde que, sabendo que eles estariam melhor do que estão hoje. Então, quer dizer, isso foi uma prece realmente muito tocante. Né? Esse é aquela prece de pai. Diga, Júlia. Quando ele coloca aqui, eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade, porque ele já está pensando até numa próxima volta ao corpo físico sem essa possibilidade, porque já que ele fracassou como Jerônimo na missão que foi dada, desse dever, por egoísmo, né? Como a gente viu lá, que o dever, nem a Zulmira como mãe, nem ele como pai cumpriram. Aí, como você falou no nosso estudo particular, né, que você falou, ali estava ligado o orgulho com o egoísmo, o orgulho, né, dela ter perdido tudo e ser uma simples costureira, se fosse o caso, para se reabilitar honestamente. E ele, pelo o egoísmo, que ele viu a solução do suicídio como uma finalização de sofrimentos.
Para né? ele próprio, sem pensar em ninguém mais. Então, nesse momento, ele intimamente ele pede a Maria e ele abre mão de tudo dele, em benefício dele, desde que os filhos pudessem ser socorridos. E esse clamor aqui foi tão íntimo, né? Tão sincero e tão humilde, que aí a gente vai ver como isso vai ser desdobrado, né, Selma? Porque isso vai ter uma resposta de Maria, né? Vamos lá, Selma. Com certeza. Então, o que acontece? Nesse período, após esse período do Ângelus, o irmão Ambrósio, sempre que o encarregado desses irmãos, ele encontrou o Jerônimo lá, lavado em lágrimas, que ele estava naquele momento de súplica, não é? E acabou que ele contou para o Ambrósio toda a situação dele. Ele contou a história dele toda, de todos os erros que ele fez, inclusive, né, de chegar até a essa questão da prece que ele dirigiu a Maria em apelo. Né? E o nosso irmão, eles são sempre muito bondosos, muito condescendentes. Né? Ele sempre reconfortou ele, né, com esperanças e tudo mais, e disse o seguinte: deves perseverar nessas rogativas, meu caro. Faze-o com bom ânimo e coragem, erguendo energicamente, tanto quanto possível, o grau das tuas vibrações, a fim de que repercutam harmoniosamente teus pedidos num momento muito justos nas superiores camadas astrais, onde desabrocha, irradiando flores de auxílio e bênçãos, a amorosa caridade da Dulcíssima Guardiã de nossa legião. Não obstante, aconselho-te ainda a orar em conjunto, reunido a outros o teu pensamento, a fim de que tuas forças, ainda inexperientes, se revigorem e avantajem ao calor das demais. Então, essas suas súplicas, muito importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Veja, é o que o nosso irmão Ambrósio diz aí, que eu falei que ele ia comentar sobre isso. Ele diz que continua, né, persevere nas rogativas, porém com bom ânimo e coragem, porque naquele momento, embora fosse muito humilde e sincera, elas eram tristes, elas eram meio que desesperadoras. Ele ansiava pelos filhos, e isso dava um sentimento de tristeza. Né? E quando nós dirigimos prece assim, a vibração fica baixa, se mantém baixa. Então, o que acontece? Ela não alcança as esferas superiores. Não é? Quando ele fala assim, para tanto quanto possível, né, aumentar o bom ânimo e coragem, né, erguendo-se energicamente, para quê? Para aumentar o grau das tuas vibrações, repercutindo, né, até as camadas superiores astrais. Quer dizer, somente pelo bom ânimo que as preces acabam se elevando. E ele ainda diz mais, para que ele fosse fazer as preces em conjunto, por quê? Um grupo, né, de pessoas, e como até a Júlia comentou para nós, que Jesus diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Quando você faz uma prece coletiva, né, estão todos comungando no mesmo sentimento, né, isso ajuda, isso traz realmente mais bom ânimo, eleva mais os nossos sentimentos, ajuda muito essa corrente, essa prece geradora, né, de muita energia. Quanto mais preces, mais pessoas fazendo a oração, muito mais força ela tem. Né? Aumenta essa corrente de energia. Hein, Selma? E quando ele fala aqui, né, faze-o com bom ânimo e coragem, por quê? Porque
para vencer as dificuldades, precisamos de coragem. Exato. Não é? A gente vai ter as rogativas, mas a gente não tem coragem, a gente fica o quê? Parado, né? E isso foi quando o irmão Ambrósio, né, fez esse despertar para que ele pudesse, né, se melhorar, né? Exatamente. E, inclusive, ele levou esse ocorrido, né, ao conselheiro, que é o nosso irmão Miguel de Santarém, que na manhã seguinte foi visitar Jerônimo, com muita discrição, né, e convidou-o a fazer parte de uma reunião particular com alguns afins. Então, Jerônimo foi fazer parte dessa reunião que o irmão Miguel de Santarém fazia com outros como ele, assim, com a mesma vibração, com a mesma energia, com aquele espírito de escola, não é? Então, existia essa reunião particular. Nós vamos saber como é feita essa reunião. Então, ele foi, né? Chegou lá assim, ele chamou para que, fraternalmente unidos, solicitássemos os favores por ele, né, pelo Jerônimo, desejados, relacionados aos fatos que mais o afligiam. Ele até dizia assim, porquanto era justo que ajudassem, não apenas por ser eu um discípulo do internato que eles dirigiam, mas acima de tudo, porque seria caridoso assistir quem sofria, dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas aos meus entes queridos. Aí nós vamos entender o seguinte, não há favorecidos. Ele não foi chamado ali porque ele era especial, como ele mesmo coloca. Não é porque eu sou ali da colônia, que eu sou interno ali, e eles me chamaram porque eu sou bonitinho, né? Como dizer, ou que eu chorei mais. Não, porque ele deu, talvez, vamos dizer assim, ele deu um passo que eles estavam esperando, provavelmente. É realmente se humildar e reconhecer os seus erros e fazer aquela prece direcionada para outro e não para si próprio. Ele mereceu estar ali naquele momento, nessa reunião fechada com os espíritos de escola, para que ele, junto com esses irmãos maior, fizessem, né, essa prece, esse pedido para eles. Até porque, como ele diz aqui, porque a caridade é uma característica de todos ali. Então, eles faziam aquilo, não é só porque Jerônimo fez uma oração, ele foi bonzinho, então vamos ajudá-lo. Não, porque aquilo para eles era um dever de caridade, era um dever que eles tinham muito prazer em fazer. E tudo que nós fazemos em caridade para outro, né, sempre conta pontos, sempre nos ajuda mais a galgar, né, passos mais próximos da sua angelitude, não é? Ali são espíritos de escola, nós chamamos de espíritos elevados, mas não são aqueles espíritos superiores, eles são elevados ali nesse orbe terrestre, mas ainda estão muito distantes daqueles espíritos superiores que nós ouvimos falar, que nem chegam aqui na Terra, não é? Selma, mas o interessante aqui também é quando ele faz essa colocação aqui, que esse dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas em torno dos meus entes queridos. Quer dizer, era uma justiça que ele também estava pedindo para os filhos, porque os filhos estavam naquela condição por erro dele. Então, era uma justiça mesmo que se fizesse em benefício daquelas almas que, naquele momento, estavam sofrendo por um desvio moral do pai. Então, quer dizer, isso também foi levado em consideração. Não era uma futilidade de pedido a Maria, né? Era uma caridade, mas também por justiça.
Então, a gente tem que também ter esse entendimento aqui do texto, né, para a gente ver o porquê que não existia favoritismo em relação a Jerônimo. Exatamente. Existia uma situação de justiça empenhada por aqueles espíritos. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, vamos seguir aqui, né, Selminha? Então, o irmão Santarém, ele alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Então, por várias vezes, minha alma arrastar-se, desculpa, deixei assim, por várias vezes, minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos companheiros, e acompanhava vibrante de confiança e de esperança, expressões que do âmago do ser arrancavam em meu benefício. Você vê que a prece que eles faziam ali, Jerônimo até ele diz que ele se sentiu arrastado, aquele traçado luminoso. Veja, a nossa prece criou ela cria uma luz, um traço direto, aquele canal direto com o Altíssimo. Que foram por quê? Pensamento fiel e humilde, não é? Então, era a prece que todos eles estavam se dedicando àquilo, que era justa, não é? Então, isso foi feito durante algumas vezes seguidas, sempre generosos e ardentes. E os nomes dos seus filhos eram pronunciados diariamente, né? Então, aí ele diz assim que uma terna... Olha, é interessante, nós comentamos isso aqui também, né, Júlia? E uma terna esperança, uma humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser. Com tudo aquilo que estava sendo feito ali, ele ficou terna esperança, de humilde paciência e respeitosa resignação. Não foi apenas esperança, paciência e resignação. Não é? Elas foram acompanhadas de ternura, humildade e respeito. Né? Então, passado alguns dias, o diretor o chamou ao gabinete dele. Então, Jerônimo foi assim, meio que inquieto e comovido, né? com esse chamamento do diretor. Porém, quando ele chegou, o diretor rapidamente o serenou, né? Apresentando a ele um rolo de pergaminho, uma espécie de papiro. Né? Ele diz assim, estruturado em raios de luz compensada, enquanto era informado o que acontecia. Ele diz assim: antes de mais nada, dai graças ao Senhor Todo-Bondoso e Misericordioso. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Veja, a mensagem estava ali naquele pergaminho. A resposta de vossa amável Senhora e Guardiã atende à intervenção que lhe rogastes. Então, ele diz aqui, isso passou pela colônia, chegaram as instruções do mais alto, que mandaram aos orientadores essas instruções, uma espécie de programação efetuada para os filhos dele, Albino e Margarida, com o visto do irmão Teócrito, que, é claro, era o responsável de todo aquele local da colônia, né? E já com a aprovação, vamos dizer assim, como se encontra, hoje mesmo podendo iniciar a tarefa. Tudo já veio escrito e programado para iniciar esses preparativos. Os preparativos são muito bacanas. Aí nós vemos, vamos novamente enfatizar aqui, não é, Júlia?
o quanto é organizado, o quanto é disciplinada a espiritualidade. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado, com toda a disciplina, para que seja feito dentro de uma ordem cronológica. Nada poderia falhar. Hein, Selma? Oi. Ele fala aqui, né? O que você está dizendo, ele fala aqui, né? Orientadores, deixa eu ler aqui para ficar bem fiel aqui ao texto. Para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores essas instruções, espécie de programação a ser efetuada. Como você falou, tem uma programação, nada vai ser assim de qualquer jeito. Vai ter uma programação para efetivar esse tratamento aos filhos dele. Então, quer dizer, tudo muito organizado. Quer dizer, vem a resposta, mas já com a programação. Muito interessante, né? Exatamente. E naquele mesmo dia já iria iniciar toda essa programação. O Jerônimo, ele pega o pergaminho, ele diz que é um pergaminho lucilante, né? E não consegue abrir. Ele fica muito assim, emocionado com aquilo, né? Até o próprio diretor abre esse pergaminho. São 4 páginas destacadas. Mas, Selma, Oi. Só um minutinho, antes de você narrar isso aí, que é lindo demais, eu vou fazer uma colocação aqui, que ficou aqui, por lá, quer dizer, né, mas eu achei interessante, porque existe... Não, é porque é muito emocionante, e a gente realmente vibrou muito no estudo com esse texto. Então, como é que ficou Jerônimo na hora que ele soube que teve uma resposta, né, em benefício dos filhos? Ele ficou o quê? Aturdido. Agora, o que a gente achou bem legal, e você vai ler aqui para a gente, qual foi a primeira reação dele? Isso aí vale a pena você narrar isso. Ele diz assim, aturdido com o inesperado da notícia. Nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma célere externasse no segredo do pensamento o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido dos meus mais fortes desejos do momento. Quer dizer, ele não conseguia exprimir palavras, mas ele, em pensamento, claro que o pensamento nós sabemos que tem voz e imagens, não é? Ele agradeceu a Deus com muita sinceridade, com muita humildade. Ele fez o agradecimento ao Deus misericordioso e bom. Então, e aí ele não conseguia, como ele não conseguia externar, ficou aquela coisa meio aturdida, o nosso irmão abriu, né, o pergaminho, que era em 4 páginas, nosso irmão de Santarém, que elas cintilavam como reflexo de estrelas em suas mãos. Uma coisa muito linda, né? E ali traduziam as ordens da magnânima Senhora que enviara para o seu socorro supremo. As ordens eram as seguintes. Nós temos muita coisa para ler aqui, né, na verdade, porque não tem como fazer um resumo disso. Muito maravilhoso. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem, sem mais tardanças, atraídos a um posto de emergência mantido por este instituto na Terra, ou em suas imediações. Nós sabemos que tem aqui na Terra vários postos de atendimento de socorros, né, para emergências, para até encarnados, como é o caso deles aqui. Esses postos atendem não só desencarnados, mas principalmente os encarnados, que estão aí pelas ruas. Nós sabemos que tem um carnaval lá um perto da Presidente Vargas, que atende aqueles doidinhos lá do carnaval, né? Doidinho no bom sentido. Então, ela pede aqui, dessas ordens aqui, que eles sejam
sem mais tardanças, quer dizer, o quanto mais rápido possível que eles sejam atraídos a esses postos de emergência, né, para um tratamento magnético especial com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o de que mais careciam era de iluminação interior de si mesmos. Em torno de ambos, caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse. Porque o astral superior olha só, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Quer dizer, as ordens de Maria faziam com que aquelas pessoas da colônia, os espíritos ali, se mobilizassem para atender. Porém, existia o quê? O astral superior queria se encarregar dos acontecimentos para que o trabalho deles transcorresse dentro da programação e da situação, porque não poderia ter erros, não poderia haver nenhum contratempo. Então, havia realmente o movimento superior naquilo. Então, veja que mesmo com o movimento superior, mesmo que o astral superior se manifeste, há necessidade desses irmãos, desses espíritos, para que seja feito o curso. Não é um milagre. O espírito superior vem, chega, que abra, que se faça e tudo se transforma. Não é assim, né? Exigem todo um preparo para que seja feita tudo no seu contento, né? No seu tempo certo. E aí, o que acontece? E ainda assim, olha, continua aqui. Quanto a Marieta e a Arinda, que me tranquilizasse. Eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Elas estavam uma empregada num hotel, trabalho honesto, justo, a outra era casada com seus filhos, fazia todo o seu trabalho justo também. Diga. Mas, assim, vamos frisar aqui, né? Porque pode ter pessoas assistindo o vídeo sem ter escutado os outros. Marieta e Arinda eram as outras filhas de Jerônimo. As mais velhas. Uhum. Mas elas não estavam naquela complicação como a Margaridinha e o menino. Sim. Né? Elas estavam numa situação dentro daquela miséria que o pai e a mãe os deixaram, mas elas não foram pelo caminho equivocado, né? Aí, por isso que você vai explicar aí que esse socorro não era diretamente às duas moças, né? Que são as filhas, mas você vai mostrar aí para a gente como é que a espiritualidade, mesmo sem o pedido do socorro, como foi para Margarida e para o menino, o Albino, né? A espiritualidade vê a necessidade de socorrer mais alguém. Exatamente. Membro daquela família. Porque ele falou, como elas eram trabalhadoras e honestas, elas procuraram o caminho que elas encontraram que pudessem tirar seu sustento. Né? E a Marieta, eu acho que Marieta que era casada e tinha um marido que bebia, que batia nela, ele era que desarmonizava a família, ela sofria com isso. Então, o que acontece? Eles falavam que perseverasse, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, que é a Marieta. Ele ainda enfatiza aqui, por quem eu não rogara em minhas ardentes súplicas, mas que não for esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Ele era uma presa, ele queria falar assim, pedindo assim, perseverasse, né, em socorrer o infeliz, presa que era de arrastamentos inferiores, que dele faziam o tirano do lar. Né?
Os seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhes proporcionariam. Olha só, a prece de Jerônimo, em socorro aos seus 2 filhos mais novos, beneficiou, além deles 2, a Marieta e Arinda, ao esposo de Marieta e aos obsessores que estavam com esse marido. Porque, ao serem retirados ali, de perto do marido dela, da Marieta, eles iriam ser encaminhados para as comunidades astrais, iriam receber benefícios, né, e ensejos novos. Quer dizer, eles seriam também ajudados, amparados, para que eles pudessem realmente sair daquela condição de obsessores. Né? Então, quer dizer, uma prece bem feita, bem dirigida, ela vai em socorro, né? Atende a não só aquilo que você pede, mas a muito mais do que a gente pede, não é? E tudo isso, olha quanto benefício ele fez. Por isso que a prece foi muito bem atendida, ela foi realmente ouvida, porque ela trazia benefício não para ele, mas para outros que não tinham necessidade de estar passando por aquilo. Então, o que acontece? Aí o nosso amigo Roberto de Canalejas faz um comentário, né? Que assim, bem árduo labor conferido ao isolamento, e que esforços máximos requerem, né? Boa vontade sempre crescente. Esse foi um comentário dele, né? E ele ainda pergunta: já iniciastes o movimento regenerador? Todos nós queremos saber, não é, filha? Então, irmão Santarém diz que sim, e com muito bons êxitos. Hein, Selma? Mas você vê que uma coisa bem importante que a gente vale ressaltar aqui, né? Como é feito esse trabalho, né? Por esses emissários, né? O que tem, né, nesse trabalho? Boa vontade crescente. Quer dizer, isso aí a gente vai lembrar Leon Denis, que quando Leon Denis diz que a vontade é uma das maiores potências da alma. E aí a gente vê aqui nessa frase, boa vontade sempre crescente, porque precisa dessa boa vontade, mas isso em qualquer movimento que façamos, né? E até os espíritos superiores colocam isso aqui como uma forma de nos chamar a atenção, porque lá tinha também boa vontade desses espíritos superiores. E isso serve para nós também, né? Exatamente. Tipo assim, o que eles ganham com isso? Não tem nada a ver com a Marieta, não tem nada a ver com o Albino, com a Margarida. Poderiam pensar, né? Mas eles não têm esse sentimento egoísta, já saíram disso há muito tempo. Então, o que eles ganham com isso? Né? É prazer de ajudar o próximo, a satisfação de ver a felicidade, né? A vitória do outro. Nisso eles ganham muito, não é? Isso é bem bacana mesmo. Então, o que acontece? Aí ele diz aqui, né? E com muitos, sim, e com muito bons êxitos, visto que temos a Mãe das Mães como patrocinadora destes casos de redenção, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. E aí continua aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Roberto, hein, Selma? Roberto ainda continua aqui, porque o Roberto ele faz parte desse pessoal das visitas, certo? Isso. Então, aí o que o Roberto fala ali? Porque não é só o Camilo que pergunta, também, né? Todos têm acesso a fazer perguntas. Aí o Roberto ainda faz mais uma pergunta. Rogo esclarecimentos.
quanto ao desempenho de tão espinhosa com nobre tarefa, irmão Santarém. Tornou o Roberto. Aí o que o irmão Santarém fala? Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo emprestar-nos o auxílio de suas fraternas simpatias. Então, você vê a comunhão desses espíritos. Isso. Né? Exatamente. Então, como é que aconteceu? Naquela mesma manhã, foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame. Lembrando que ali não existem funcionários pagos, não existem escravos, nem nada. Ali só contam com voluntários de boa vontade, sempre. Então, como ele queria, as tarefas ali não são obrigatórias, não é? Então, os obreiros para serviços externos hão de oferecer espontaneamente o seu concurso, né? Atendendo ao chamamento especial que se proclama. Né? São todos voluntários dos próprios servidores da nossa colônia, porque também assim, os serviços voluntários também são específicos. Nesse caso aqui, para serviços externos, tem uns tipos de voluntários, para serviços internos, outros tipos de voluntários, para as questões de desobsessão, tem outros tipos de voluntários. Então, são cada um também na sua função, na sua especialidade. Por isso que eu digo que a disciplina é muito importante. Cada um se abstém naquilo que lhe é próprio. Ninguém vai tentar ser, eu nunca fui, mas eu quero ir. Não está preparado, porque a harmonia, a doutrinação, a disciplina requer sempre isso como ordem primeira. Não pode, assim, eu tenho boa vontade, mas não tenho preparo, e aí? Causa desequilíbrio. E é preciso ter tudo muito bem equilibrado, tudo muito bem organizado. Então, Selma, o que você está dizendo foi o que eu acabei de falar com a resposta do Santarém a Roberto. Isso. Falamos a amigos generosos e sinceros. Isso. Né? Para a gente ver que são amigos sinceros. Então, aí continua aqui. Atendidos sem tardança, entendi-me cordialmente com preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesse e boa vontade pela causa do bem. Antes da delineação do programa decisivo, ficou estabelecida a visita aos personagens em questão. Antes deles irem lá, primeiro eles foram no local, ver quem era Albino, quem era Margarida, quem era o esposo lá. Para quê? Para ver, assim, estudar as faces do assunto, né? E comparando-as com as próprias possibilidades, que já estavam todas traçadas. Né? Não chegou assim, vamos chegar lá e pronto, e papo. Não é bem assim. Tudo muito bem arquitetado. E assim fizeram, até que na noite do terceiro dia, após a homenagem que muito gratamente prestamos diariamente à nossa guardiã, partimos todos juntos em demanda da terra. Quer dizer, no terceiro dia, tudo montado, chegaram eles até a terra, e quem estava à frente disso, como sempre, né, o nosso Conde Ramiro de Guzmán, que era o chefe das expedições missionárias no exterior da nossa colônia. Lembra que o Ramiro de Guzmán foi o mesmo que levou Jerônimo quando ele quis ver a família. E foi Ramiro que chefiou a caravana que acompanhava Jerônimo. E assim agora ele faz para essa ajuda à família do mesmo, né, de Jerônimo. Selma, conta pra gente aí como é que foi, como é que eles chegaram na Terra? Eles vieram como?
Me exato. conta aí como é que foi essa história aí. Porque o Jerônimo ele foi naquela casinha, né? Tipo uma carruagenzinha, né? Tudo bonitinho. Eles, por serem aqueles espíritos bem preparados, eles fizeram, o transporte deles foi através da levitação, mas era uma levitação lenta, porque eles iam passar por zonas pesadas, né? E que emprega assim, muito esforço, né? Então, se eles passassem por ali muito rápido, eles iam despender esforço em demasia que acabariam desgastando mais as energias dele e energias que eles iriam precisar para os trabalhos que iriam fazer, né? Então, eles fizeram de forma muito lenta, desceram gradualmente até chegar à Terra. Chegando lá, guiados pelo nosso Conde Ramiro de Guzmán, né? Ele foi muito solícito, né? Foi o primeiro até o voluntário a atender ao convite humilde deles, não é? Ele os levou até o porto, deu, como eles dizem aqui, um giro na cidade, talvez até para tentar encontrá-los, os irmãos, a Margarida, no caso, que o Albino estava preso, então era mais fácil chegar até ele, mas Margarida sabe-se lá onde encontrar, né? Então, eles procuravam, como diz assim, procuravam Margarida Silveira, pelas imediações do cais da Ribeira. E Jerônimo não fez, vamos deixar claro aqui, Jerônimo não fez parte dessa expedição. Tá? E o nosso irmão Santarém explica que não seria prudente que assim fosse, porque evitaria o dissabor de realidades duríssimas e seria até mais um estorvo ao invés de auxiliar. Então, nós estamos terminando aqui, não é, Júlia? Nós vamos aqui deixar o que acontece. Ele diz aqui assim: não me permitirei, no entanto, descrever o espetáculo amargo em que deparamos Margaridinha, representando o principal papel. Contudo, imaginai um daqueles antros de vícios e libertinagens, com tantos que, infelizmente, existem no sombrio globo terrestre. Aqueles de quinta ordem, que pudessem existir vícios menos degradantes uns do que outros. Pensai no que seria o impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes. Tereis pálida ideia do inferno de que deveríamos arredar Margarida Silveira, porque assim ordenara o astral superior solícito aos nossos apelos. E como fazê-lo, então? Selma, a gente aqui, essa parte da Margarida, né? Tudo isso, né? Como vai ser feito esse resgate, né? Esse trabalho da espiritualidade, né? Esse resgate que é bem emocionante, e isso é um resgate que vai precisar, né, do vídeo seguinte, né, para que a gente possa fazê-lo com calma, porque ele, como a gente falou hoje, né, a gente teve muita leitura, porque requer esse texto assim, né, porque tem muita emoção, muita informação que a gente não pode deixar passar. Agora, o que a gente vai finalizar hoje, né, esse último comentário aí da Selma, dessa leitura também, é que eles não vão permitir uma descrição minuciosa do local, né, e de como estava a Margaridinha. Porque, como ele fala aqui, né, tereis uma pálida ideia do inferno de que deveríamos arredar a Margaridinha.
Então, assim, evidentemente, ele vai narrar algumas situações, mas não com tantos detalhes, porque chocaria a nós na leitura do livro. Exato. Então, eles também tiveram um cuidado, né, do comentário que eles estavam fazendo aqui, né, porque era, como ele coloca, um inferno. Né? Então, por isso, esse desespero do Jerônimo, quando ele teve contato com esse local onde a filha estava, né? Então, e ele, como pai, sabedor de que foi ele o causador do mal. É por isso também o desespero desse espírito, né? E agora, quando os espíritos relatam isso aqui, né? Imaginai, contudo, um daqueles antros de vícios e libertinagens. A gente pode imaginar, né? E isso é o que a gente vai deixar para a semana que vem, porque o resgate vai ser muito importante. É a gente detalhar, né, ele, e a gente assim vibrou realmente com esse estudo, né, Selma? É verdade. Porque a gente acompanhou assim os detalhes que vão seguir, que é muito importante, que a gente vai tirando ensinamentos para nós, que a gente fala que esse livro é um livro de grandes ensinamentos, né? Na doutrina espírita e reflexões. Hoje nós novamente falamos da prece, iniciamos com a leitura quando a prece é a Ave Maria, e aí a gente vai vendo a importância dessa prece. Então, encerrando agora, né, novamente, com muita gratidão, com muita alegria por esse estudo. A gente vai recordar o pedido de Camilo no início do livro, que a gente faz essa prece sentida, essa rogativa a Maria, a Jesus, por todos esses irmãos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio. Mas que todos eles, Senhor Jesus, possam ter essa luz, essa paz, a tua misericórdia, junto a Deus, nosso Pai, que eles possam ser acolhidos com esse coração amoroso de Maria Santíssima. Então, Jesus, eu vos peço, nós te pedimos por todos esses irmãos, que eles possam ser assistidos em todas as suas necessidades, com o teu amparo e o amparo de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima e a essa falange maravilhosa de Dona Ivone do Amaral Pereira, que está sempre aqui conosco, nos auxiliando nessa leitura, nesse entendimento desse livro tão rico de informações. Aprendemos muito com isso. Um ensino que não é somente para aqueles irmãos que pensam em suicídio, mas aqueles irmãos que estão no caminho do erro, que sirva sempre de alerta, de esclarecimento para nós, para que não nos percamos no caminho. Que a nossa Mãe Santíssima procure sempre nos guiar, como ela sempre faz. Lembremos sempre de Maria, lembremos sempre de Jesus para seguir seus caminhos. E, acima de tudo, tenhamos Deus em nossos corações. E assim, meus irmãos, pedimos aqui, em nome de Deus, a permissão para encerrar o nosso estudo da tarde de hoje, dando tudo juntos, graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Obrigada. Até a semana que vem, se Deus quiser e Deus há de querer. Obrigada. Até a semana que vem para todos. Paz profunda.